queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, queridos e amados do grupo Mensagem do Pastor, do Público. Muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana. Eu gostaria de fazer uma meditação com os irmãos de algo muito importante para mim. Olha, muitas coisas aconteceram nesta semana que passou, coisas que me fizeram refletir sobre o meu ministério pastoral, sobre o chamado, a responsabilidade, enfim, uma espécie de autoavaliação, aos pés do Senhor. A verdade é que quando nós chegamos, nos anos em que nós sentimos o peso da idade, e a intensidade das lutas aumentando, eu digo isso porque o prognóstico bíblico é o recrudescimento do amor nos corações. Essa carga sobre os nossos ombros se tornam mais intensas, também. E eu estava aqui recolhido em minha devocional e Deus me levou a meditar em Números 20, que é um capítulo da Bíblia que registra coisas que são importantes na jornada de Israel pelo deserto. E o capítulo começa com a morte de Miriam, irmã de Moisés, de Arão, está lá no verso 1, e depois registra o pecado de Moisés e Arão em Meribá, quando feriram a rocha, em vez de lhe falar, desobedecendo a ordem expressa de Deus, está lá no versículo de 7 a 13. E agora, no final do capítulo, chegamos à morte de Arão. Arão serviu como sumo sacerdote de Israel por quase 40 anos. 40 anos é uma geração. Ele foi escolhido por Deus, ungido para aquele ministério, usou as vestes sagradas do sacerdócio, ele entrou no Santo dos Santos. Anualmente, no dia da expiação, ele intercedeu pelo povo, ofereceu sacrifícios e abençoou a congregação, sob sua responsabilidade. Sua vida foi dedicada ao serviço de Deus, mas Arão também falhou. Ele era homem, era humano. Em Meribá, ele e Moisés desobedeceram a Deus quando feriram a rocha, e por esse pecado Deus declarou que nenhum dos dois entraria na terra prometida. Esta consequência foi muito severa, mas nos ensina que liderança espiritual traz responsabilidade aumentada. Aqueles que guiam, que orientam o povo de Deus, devem honrá-lo completamente diante da congregação. Agora, chegava a hora da partida de Arão. Deus ordenou a Moisés que levasse Arão e seu filho Eleazar ao Monte Hor, onde ocorreria uma transição solene. As vestes sacerdotais passariam do pai para o filho, e Arão morreria ali no cume daquele monte. Irmãos, eu senti de examinar esta passagem e descobrir as lições que ela nos ensina. O texto de Números 20 diz que os filhos de Israel partiram, toda a congregação de Cádiz, e vieram ao Monte Hor. E ali o Senhor falou para Moisés, no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Olha, Israel então partiu de Cádiz, chegou lá no Monte Hor, localizado na fronteira da terra de Edom, e ali falou diretamente com Arão e Moisés. E, aliás, primeiro falou para Moisés, depois para Arão. A mensagem foi clara e solene: Arão seria recolhido ao seu povo. É uma expressão hebraica que significa morrer e se reunir com os seus ancestrais. A razão para essa sentença também foi clara: porque não entrará na terra que eu tenho dado a Israel, porquanto foi rebelde a minha palavra nas águas de Meribá. Deus não escondeu a razão.
Arão e Moisés desobedeceram a uma ordem específica de Deus diante de toda a congregação. E essa rebeldia resultou em consequências severas, né? Claro, é evidente que hoje nós vivemos na graça, né? Mas essas coisas são sombras, são figuras de coisas espirituais que continuam acontecendo hoje, né? O que exatamente eles fizeram de errado em Meribá? Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha e ela daria água, mas Moisés, desobedecendo, né, frustrado com as murmurações do povo, chamou os rebeldes e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Está lá no verso 10 e 11, né? E, embora a água tenha saído, Deus os repreendeu porque eles não santificaram diante do povo. Não glorificaram, não mostraram a sua santidade e suficiência através da obediência que deveriam ter, né? Então, esta passagem nos ensina uma verdade solene, amados. Deus leva a obediência a sério, especialmente entre aqueles que lideram o seu povo. Arão serviu fielmente por décadas, mas um ato de desobediência o impediu de entrar na terra prometida. Isso não significa que ele perdeu sua salvação. Não. A frase recolhido ao seu povo indica que ele se reuniria com os fiéis que já haviam partido, mas significa que ações têm consequências, né? Mesmo para servos fiéis. Líderes espirituais, liderança espiritual tem responsabilidade aumentada. Tiago 3, no Novo Testamento, nos adverte, irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Quanto mais nos confia o Senhor, mais Ele espera de nós. Um momento de desobediência, de imaturidade, de precipitação, pode custar muito caro. Claro, evidente, né? Estou falando em termos espirituais. E na continuidade, lá nos versos 25 e 26, Deus diz: toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte Hor, e tira as roupas de Arão e veste Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, morrerá ali. Deus deu instruções específicas, né, a Moisés sobre como deveria acontecer essa transição. Ele deveria levar tanto Arão quanto Eleazar ao monte Hor, né? Ali no cume, Moisés deveria despir Arão suas vestes sacerdotais e vesti-las em Eleazar, seu filho, né? E então Arão morreria. Teria que ser como Deus mandou, né? Não como Moisés achava que deveria ser, ou marcasse outro dia, outro lugar, outra forma. Não, tinha que ser como Deus mandou. As vestes sacerdotais não eram roupas comuns. Êxodo 28 descreve detalhadamente cada peça. O peitoral com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos, a éfode de ouro, linho fino, a mitra, né, com a placa de ouro gravada santidade ao Senhor, e outras vestimentas sagradas. Essas vestes simbolizavam a dignidade, a autoridade, a santidade do ofício sacerdotal. E uma vez lá no templo, onde nós cultuávamos a Deus, na nossa igreja, né, nós fizemos um estudo sobre o tabernáculo, as figuras de tudo que o compunha, das vestes sacerdotais, a transferência das vestes de Arão para Eleazar, simbolizava a transferência de sacerdócio. Eleazar não estava inventando um novo ministério, ele não estava pensando em fazer novas regras, novas doutrinas, né? Ele estava continuando o mesmo sacerdócio que seu pai exerceu. As vestes eram as mesmas, o chamado era o mesmo, o Deus a quem serviam era o mesmo. O que mudava era apenas a pessoa que os vestia, né? Então, essa cena, a meu ver, ela revela a sabedoria de Deus em planejar a sucessão. Deus já havia preparado Eleazar para assumir o sacerdócio. Ele não deixou Israel sem sumo sacerdote. Quando Arão morresse, Eleazar estaria pronto para continuar imediatamente. Não haveria vácuo na liderança, não haveria caos na confusão. Agora, uma coisa que a gente precisa observar é a humildade exigida de Arão. Ele teve que permitir que Moisés o despisse das suas vestes, né? As mesmas vestes que ele usou por décadas, que simbolizavam sua identidade, seu ministério, seu ofício, né?
E ele teve que ver essas vestes sendo colocadas em outro, sabendo que ele mesmo nunca mais as usaria. E isso, amados, isso exige rendição profunda, humildade profunda ao propósito de Deus. A obra de Deus é maior do que qualquer homem, qualquer indivíduo. Os servos vêm e vão, mas a obra continua. Isso nos desafia, né, a preparar a próxima geração, a não agarrar posições com ciúme. Paulo, em determinado momento, ele disse a Timóteo: e o que de mim, né, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2. Em Números 20 está escrito: e Moisés fez o que o Senhor lhe ordenara, e os dois subiram ao monte, né, perante os olhos de toda a congregação, e Moisés despiu Arão e suas vestes, e as vestiu em Eleazar e seu filho, né, e morreu ali. Então desceram do monte Moisés e Eleazar, exatamente como Deus ordenou. Ele levou a Arão, a Eleazar ao monte, e toda a congregação observou aquele ato, né? Não foi uma cerimônia secreta ou privada, né? Ou aconteceu perante os olhos de poucos, não, mas de toda a congregação. Israel viu seus líderes subirem juntos, mas sabia que apenas dois desceriam, né? Então houve aquela solenidade naquele momento. Cada peça removida representava uma parte do ministério que Arão exerceu fielmente: o peitoral com as 12 tribos, né? A éfode, a mitra, enfim. Depois que Moisés vestiu essas mesmas vestes em Eleazar, peça por peça, o filho assumiu o ofício do pai, né? O peitoral que agora estava, que antes estava em Arão, agora pesava sobre o coração de Eleazar, né? A éfode que cobria os seus ombros, a mitra que coroava a sua cabeça. O sacerdote continuava, mas com um novo portador. E então ali no cume do monte, né, Arão morreu, e o texto é direto e simples: morreu Arão ali no cume do monte. Não há descrição dramática, né, não há poema, não há palavras finais registradas, apenas a declaração solene de que sua jornada terrestre, seu ministério terrestre havia terminado. Moisés e Eleazar desceram do monte. Um deixou esta vida, o outro assumiu a responsabilidade, a transição estava completa. O sacerdote continuava sob nova liderança, mas sob o mesmo Deus, né? Olha, irmãos, eu tenho consciência e sei que essa é a realidade, mas eu quero dizer uma coisa: há dignidade em terminar bem a nossa carreira, mesmo quando não alcançamos tudo o que esperávamos. Arão não entrou em Canaã, mas morreu como sumo sacerdote, tendo servido fielmente por décadas. Paulo disse em 2 Timóteo 4: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Moisés e Eleazar desceram do monte sem Arão, toda a congregação entendeu imediatamente o que havia acontecido. A ausência de Arão e a presença das vestes sacerdotais em Eleazar comunicavam a mensagem clara: o sumo sacerdote havia partido, né? A reação de Israel foi profunda. Chorou toda a casa de Israel durante 30 dias. 30 dias era o período oficial de luto para líderes importantes, como está lá em Deuteronômio 34, que registra que Israel também chorou por Moisés por 30 dias. Esse luto não era apenas protocolo cultural, amados, mas era a expressão genuína de dor pela perda de um líder que serviu fielmente por quase 4 décadas, né? O que motivou esse luto profundo em Israel, né? É justamente a responsabilidade transmitida, o ensino transmitido, o amor transmitido, né? A obediência transmitida. Números 16 registra como Arão morreu, né? com um incensário entre os vivos e os mortos, durante uma praga que cessou a praga, né? Eles lembraram dele entrando no Santo do Santo anualmente para fazer expiação pelos pecados.
lembravam da sua liderança, do seu ensino, da sua dedicação. Sim, Arão havia cometido erros, ele fez bezerro de ouro, né? Ele se rebelou contra Moisés, junto com Miriam, ele pecou em Meribá, mas apesar das suas falhas, ele serviu fielmente a Israel, e Israel reconhecia isso, né? O luto também marca o fim de uma era. Miriam havia morrido e agora Arão morreu. Então Moisés também partiria. A geração que saiu do Egito estava terminando e uma nova geração estava assumindo a liderança. Israel chorava não apenas um homem, né, mas o fim de uma época. É apropriado, amados, honrar servos fiéis que partiram. Hebreus 13 diz, eu sempre falo, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não idolatramos hinos e líderes, né? Não estou falando de bajulação, não estou falando de puxa-saquismo, desculpe a palavra, mas de reconhecermos e honrarmos aqueles que serviram fielmente, né? E quando choramos sua partida, também confiamos que Deus já preparou outros para continuar a obra. Essa história da morte de Arão e da transferência do sacerdote para Eleazar nos ensina lições profundas sobre servir a Deus, sobre sucessão ministerial, sobre fidelidade de Deus em continuar a sua obra através das gerações. Primeiro, vemos que os mesmos servos, né, podem falhar, né? As ações têm consequências. Arão serviu por décadas, mas um momento de desobediência em Meribá o impediu de entrar na terra prometida. Isso não diminui o serviço fiel dele, mas nos alerta para a seriedade da obediência, especialmente da liderança espiritual. Segundo, nós vemos a sabedoria de Deus em planejar a sucessão. Deus não esperou até Arão morrer para pensar num substituto, ele já havia preparado Eleazar e a transição aconteceu de forma ordenada. A obra de Deus nunca depende de um único homem, nunca vai depender de um único homem. Deus sempre prepara outros para continuar, né? Nós vemos que a obra de Deus é maior do que qualquer indivíduo. As vestes sacerdotais passaram de Arão para Eleazar, mas o sacerdócio continuou. O servo mudou, mas o serviço permaneceu. Deus não muda, sua obra não para, seus propósitos não são frustrados quando seus servos partem. Nem o Coliseu parou a igreja, né? Nós cantamos isso. E nós vemos a humildade, a rendição. Arão permitiu que Moisés o despisse das suas vestes, que ele usou por décadas, e colocasse em outra. Ele aceitou o fim do seu ministério terrestre sem resistência, sem rebeldia, né? Que exemplo de rendição ao propósito de Deus. E nós vemos que é apropriado honrar servos fiéis que partiram, e Israel chorou por Arão por 30 dias, reconhecendo sua dedicação de serviço. Então nós não devemos esquecer aqueles que nos precederam na fé. E se você é aquele que está assumindo responsabilidade de outro, como Eleazar, você deve reconhecer o peso e a honra do chamado, deve estar disposto a vestir as mesmas vestes de fidelidade, de dedicação, de santidade do seu predecessor. A obra de Deus continua, gerações vêm e vão, mas Deus é o mesmo, permanece fiel. Amados, que possamos servir fielmente enquanto é dia, preparar outros para continuar e terminar bem a nossa carreira, descansando na certeza de que Deus, a quem servimos, jamais nos abandona, jamais abandonará sua obra. Eu termino aqui essa meditação lembrando um texto que eu li em Hebreus 6, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Deus os abençoe, Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração, fica com Deus. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.